Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed one, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Foi a mão do Senhor que fez o céu, fez as montanhas, fez o mar, fez as estrelas, fez o sol, fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor, fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também
faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. É a mão do Senhor que nos sustém, Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais, bem mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu grande amor. Eis meu constante orar, mas bem mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado
azul, belas mansões se aguardam. Um lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim além do azul. Eu hei de ter além do azul, não há tristeza ou pranto, mas eternos louvores subirão. Em ruas novos santos lá irão andar, além do azul, dia fim, irei morar. A cada instante eu sou em teu mundo ensinamento irei deixar pra morar com os anjos da glória, e que Jesus, o Cristo Rei, contemplar. Além do azul não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores subirão. Em ruas de ouro santos lá irão andar, além do azul, dia fim, irei chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé.
Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui juntamente conosco o programa Palavra e Música, na nossa série Ensinos de Jesus, hoje com mais um tema. O tema fala sobre recomeço. Jesus, ele nos ensinou com suas atitudes em relação àqueles que caíram, aqueles que já não tinham mais esperança nenhuma para a sua vida. Jesus trouxe esperança, Jesus trouxe alegria, paz, conforto e reergueu dentro de uma situação a qual a pessoa já não tinha mais forças. Eu quero convidá-los nesta tarde a abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Se você tiver a sua Bíblia aí, puder acompanhar juntamente conosco, nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso 1. Antes de nós lermos a palavra de Deus, quero pedir a presença de Deus aqui conosco, para que possamos, neste momento, ter a presença do Espírito Santo nos guiando para entender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Feche os seus olhos, se for possível, e neste momento, curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para dizer para nós através dela. Ensina-nos, Senhor Deus, pois nós temos muito que aprender. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte para nós. Aqui é mais uma história, um encontro de Jesus com uma pessoa, e nesta ocasião, Jesus se deparou com uma mulher. Lembrando que nos dias de Jesus, as mulheres, elas viviam dentro de um contexto extremamente machista, então elas sofriam bastante preconceito, bastante afrontas, mas Jesus aqui dá alento e esperança para uma mulher. Acompanhe comigo a leitura do texto, diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Vamos dar uma paradinha aqui e analisar um pouco o que nós lemos até então. Veja, os mestres ali, os escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher para Jesus, dizendo que esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O adultério é a quebra do 7º mandamento. Isso dá a entender que aquela mulher era casada e ela se envolveu num relacionamento com outro homem que também deveria ser casado, configurando então aí o adultério, ou seja, a infidelidade matrimonial. Eles questionaram a Jesus ali porque a lei de Moisés dizia que tais pessoas apanhadas em adultério deveriam ser apedrejadas até a morte, ou seja, era uma pena de morte. Só que tem uma questão aqui. Todas as pessoas que cometem adultério, elas não cometem sozinhas. Precisam cometer este ato com alguém. E onde estava o homem? Só estava ali a mulher, a qual eles apresentaram diante de Jesus. Claro, Jesus sabia que aquela era uma situação para eles tentarem colocar ele num beco sem saída ali, queriam pegar Jesus em alguma situação. Mas Jesus estava atento, Jesus estava entendendo tudo o que eles estavam tentando fazer. Vamos continuar a leitura a partir do verso 6. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 6, o texto diz o seguinte:
Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Vejam, aqui Jesus, ele tem uma atitude interessante naquele momento. Ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Alguns sugerem que Jesus estava ali escrevendo o pecado de cada um deles. E o que Jesus disse aqui dá justamente a entender isso, porque Jesus ele disse assim, ó, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que os pecados deles eram piores do que o daquela mulher. Para entender esta situação aqui, eles estavam intentando em sua mente matar a Jesus. Ou seja, na lei, lá nos profetas, diz que só o pensamento, o desejo de tirar a vida de alguém já configura no pecado de assassinato, de matar alguém. Porque, na verdade, os pecados, eles começam no campo dos pensamentos, para depois se transformarem em ações. Desta maneira, eles já tinham cometido o pecado do assassinato em sua mente. E Jesus sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam maquinando ali para pegar Jesus em alguma controvérsia e tentar incriminá-lo, e desta maneira queriam levar Jesus à morte. Mas Jesus, mostrando para eles o pecado de cada um deles, eles tiveram que naquele momento reconhecer. Todos estavam em pecado e o pecado deles também era passível de morte. Portanto, o desfecho da história foi algo muito interessante e favorável para Jesus. Vamos seguir a leitura neste momento no verso 9. Evangelho de João, capítulo 8, verso 9 em diante. Diz assim: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus ensinou uma grande lição aqui, a lição do perdão. Havia oportunidade para aquela mulher. Havia uma oportunidade de refazer a sua vida. Quantas pessoas mergulhadas no pecado, quantas pessoas que erraram, gostariam de ter uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de refazer a vida. A Bíblia apresenta um Deus que é bondoso e misericordioso para com aqueles que erraram. Deus é perdoador e Deus deseja restaurar a nossa vida. A Bíblia apresenta este Deus. Na história daquela mulher, Deus a restaurou completamente. Ela, posteriormente, ela é apresentada numa das histórias ali da Bíblia, inclinada aos pés de Jesus, aprendendo, absorvendo todos os ensinamentos que procediam dos seus lábios. Maria estava extremamente desejosa de conhecer o caminho da vida. E Jesus até mesmo repreendeu a sua irmã, porque Marta, agitada ali de um canto para outro, falou para Jesus chamar a atenção de Maria, porque estava ali acomodada ouvindo os ensinamentos do mestre. E Jesus disse: olha, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Inclusive Jesus disse: Marta, Marta, não precisa
de tantas coisas, uma coisa só basta. Ou seja, o principal é nós nos achegarmos a Jesus e ouvirmos deles os ensinamentos, aquietarmos a nossa alma para ouvir aquilo que Jesus tem para nos ensinar. E Jesus aqui, ele nos ensinou algo muito interessante. Eu gostaria de abrir alguns versos da palavra de Deus para nós entendermos esse desejo de Deus de nos reerguer, de nos restaurar, de nos perdoar. Isaías no capítulo 44, se estiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Isaías capítulo 44, no verso 22. Isaías capítulo 44, verso 22. A Bíblia diz o seguinte: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha o que Isaías diz aqui sobre o perdão de Deus. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Deus pode desfazer os nossos pecados. Deus pode desfazer os nossos fracassos. Deus pode transformar as nossas quedas em vitórias. Mas ele diz o seguinte: o segredo aqui é: torne-te para mim. Ou seja, dê meia volta, saia da vida de pecado e venha na minha direção. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso refazer o seu viver. É isso que Jesus está dizendo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 32, Jesus diz algo interessante para nós aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32. Anote aí este verso, leia juntamente comigo aí na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É interessante aqui que a ênfase desse texto não está nos pecadores, em vir chamar pecadores, muito embora seja esta a missão de Jesus, e o texto esteja dizendo isso também, mas Jesus está afirmando aqui que ele não veio chamar justos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos devem se tornar para Deus, todos devem dar as costas para a vida de pecado e voltar para Deus. A nossa vida é uma vida de contínua luta contra o pecado. Algumas vezes, em algumas situações, nós vamos tropeçar e nós vamos ter que lidar com o fracasso, mas o fracasso não pode nos segurar no pecado. Ele deve nos levar para perto de Deus, que é o único que pode solucionar os nossos problemas. É para Ele que nós devemos olhar e pedir socorro nos momentos em que nós caímos. Jesus diz aqui: olha, eu não vim chamar justos, porque os justos não existem neste mundo. Nós todos somos pecadores e carentes da justiça de Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós não temos justiça em nós mesmos. É por isso que Jesus disse assim: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão buscar a vida espiritual, a vida no Espírito, para desenvolver os frutos do Espírito em Deus, fora de si, não dentro de si. Dentro de nós não temos nada de bom, nós devemos buscar em Deus. Isso deve ficar claro para nós. Se você se considera um pecador, se você entende que caiu e fracassou, neste momento, se volte para Jesus. Neste momento, diga no seu coração: Senhor, eu o aceito como meu Salvador. Eu desejo que o Senhor restaure a minha vida. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero uma nova chance para recomeçar, para novamente refazer a minha vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 6, olha o que esse texto nos diz acerca de Maria Madalena. Veja aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 6. O texto diz o seguinte:
Mateus 26, verso 6. O texto diz assim, nós vamos ler a partir do verso 6, os versos seguintes também. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Maria Madalena, posteriormente, ela se quebrantou aos pés de Jesus. E sabe, quando a gente se quebra aos pés de Jesus, quando a gente confessa os nossos pecados, as nossas culpas, Jesus aí tem a oportunidade de entrar em nossa vida. O pecado nunca é bom, mas quando nós reconhecemos o pecado, quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, quando nós nos voltamos para Ele, dessa maneira Jesus tem a oportunidade de refazer a nossa vida. E o que acontece aí então, é um cheiro de vida para a vida, ou seja, ao quebrar o frasco daquele perfume, o cheiro se exalou por toda a sala. As obras de Jesus em nossa vida, elas serão vistas por outros, elas serão sentidas por outros. As pessoas irão sentir que Jesus entrou na nossa vida, portanto nós devemos dar oportunidade para que Ele entre na nossa vida através do perdão, através da graça. Esta tarde, você pode deixar Jesus entrar na sua vida, no seu coração, dando-lhe graça, dando-lhe salvação, dando-lhe poder, para que você possa ser reerguido do pecado, da ruína. Jesus pode refazer a sua vida. Jesus pode reconstruir aquilo que o mundo destruiu, que o pecado destruiu. Deus mostrou isso para o profeta Jeremias quando Israel estava numa grande ruína por conta do pecado. Deus disse para Jeremias orientar Israel através de uma lição na casa do oleiro. Veja o que Deus disse a Jeremias, lá no capítulo 18, abra sua Bíblia aí em Jeremias, no capítulo 18, o texto diz o seguinte, Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Olha a lição que Deus ensina para Jeremias aqui neste texto. A Bíblia diz o seguinte, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, vem a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus ensinou uma lição aqui para Isaías, e por sua vez ele deveria levar esta lição para Israel, que estava completamente arruinado por conta do pecado. A ilustração era de um oleiro fazendo um vaso de barro sobre a sua roda ali. A mesa do oleiro, ela é redonda e ela tem uma haste que é erguida sobre um pedal, a qual o oleiro aperta e esta mesa gira. Dessa maneira, então, o oleiro põe as suas mãos e começa a modelar o vaso. Mas sabe, em algumas situações pode existir alguns cascalhos, algumas sujeiras ali no barro.
E na velocidade em que gira aquela roda, aquele cascalho pode resvalar nas mãos do oleiro, desmanchando assim completamente o vaso. Mas o habilidoso oleiro, ele tem o trabalho de retirar a sujeira, juntar novamente o barro e recomeçar a obra, refazer um vaso mais bonito do que o primeiro, de como ele era antes. Querido amigo, querido telespectador aqui do programa Palavra e Música, talvez alguma sujeira, algum pecado, alguma coisa desfez a tua vida, alguma coisa arruinou o teu viver, mas Deus pode tirar este pecado da tua vida. Deus pode tirar isso que te fez cair, que te fez tropeçar, que te fez fracassar. Deus pode refazer a sua vida. Assim como o oleiro fez um vaso mais bonito ainda do que o primeiro, Deus pode fazer algo mais belo ainda do que o primeiro. Porque são nos tropeços, nos fracassos que nós conhecemos o amor de Deus, o perdão de Deus. Desta maneira, a nossa vida a partir de então não será mais a mesma, porque ao sermos amados desta maneira por Deus, nós vamos exalar esse amor de Deus para outras pessoas que irão perceber aquilo que Deus está fazendo em nós, a restauração que Deus está operando em nossa vida. O chamado de Jesus para você nesta tarde está lá em Isaías no capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Deus diz o seguinte para cada um de nós nesta tarde. Eu quero ler este verso e deixar esta mensagem com você. Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde, arrazoemos, ou seja, vamos conversar, vamos discutir sobre o assunto. Confesse os seus pecados a Jesus. Diga a Ele quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o carmesim, que são um vermelho forte, Deus poderá tornar eles branco como a lã. Deus pode lavar o seu coração, Deus pode lavar a sua alma. Você aceita esse convite de Jesus esta tarde? Aceita o chamado dele para se achegar para perto dele e se arrepender de seus pecados? Se você o aceita, feche os seus olhos neste momento. Curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço por esta mensagem poderosa para nos reerguer da ruína. Abençoe os telespectadores aqui do programa Palavra e Música. Pai querido, ajuda cada um deles a se voltar de todo o coração para Ti e sentir o poder restaurador de Jesus. É em nome dele que nós pedimos. Amém. Queridos amigos do programa Palavra e Música, foi um prazer tê-los conosco no programa de hoje. Na próxima quinta-feira, às 13 horas, estaremos novamente aqui. Um grande abraço e até lá. Cinec apoia todas e qualquer obra social, com o apoio de um time de apresentadores nota 10 da TV Cinec, com músicas, entrevistas, bate-papo, brincadeiras, trazendo para você momento de muita alegria e descontração. Participe conosco, TV Cinec, sua TV web.